Bom dia a todos. O assunto que eu gostaria de falar, eu trouxe, é sobre um sentimento que já foi falado aqui logo no início, né? Um sentimento sem o qual fica meio difícil o nosso desenvolvimento espiritual. Então, é uma coisa que vale a pena explorar, intensificar, né? Não que o desenvolvimento espiritual fique impossibilitado, porque evoluir é lei do progresso, lei da natureza. Eu quero falar do sentimento da fé, que é um sentimento poderoso que nos fortalece na busca dos nossos objetivos. A fé, nós procurando no dicionário, nós podemos pensar em crença nas doutrinas de alguma religião, fidelidade a compromissos, promessas, confiança, basicamente. Falar em fé pressupõe um universo de vibrações envolvendo os nossos espíritos, nossas vidas como um todo, a conduzir-nos para o objetivo maior do ser humano, que é a evolução. Lembrando, para não ir muito longe, nós humanos encarnados na Terra somos seres em evolução. Fomos criados espíritos simples e ignorantes. E ganhamos a oportunidade de viver neste maravilhoso planeta material, que seria a escola que necessitávamos para os nossos treinamentos. O homem, na sua trajetória evolutiva, vem de um período de quase animalidade para a civilização. Lembrando, não indo muito longe, algumas civilizações antigas, por exemplo, a história do povo hebreu, cujo patriarca foi Abraão, consta que ele esteve na Terra há aproximadamente 2.000 anos antes de Jesus. Abraão, contrariamente à maioria dos povos da época, já tinha a ideia de um Deus único. Após a escravização do povo hebreu no Egito por mais de 400 anos e o retorno à Terra Prometida, recebendo as orientações de Moisés, através dos 10 mandamentos no Monte Sinai, já recebia o povo hebreu um roteiro de bem proceder, que mais o aproximava de uma vida civilizada. Falamos de vida civilizada, incluindo treinamentos, habilidades intelectuais, humanas, científicas, desenvolvimento da sensibilidade, sentimentos e todos os atributos inerentes ao ser humano no seu maior grau. O sentimento de felicidade está mais afeto aos mundos mais adiantados, onde a fé, o sentimento de confiança, a proximidade com o Criador está mais desenvolvido. Nós não conseguimos nos afastar de Deus, porque Ele está dentro de nós, que somos criados à sua imagem e semelhança. Mas é necessário desenvolver algumas habilidades íntimas para podermos desfrutar da convivência com esse estado de confiança e tranquilidade. A fé é essa habilidade. Bom, para desenvolver a fé, muitas vezes, nós precisamos domar alguns sentimentos inferiores, como o egoísmo, o gosto pelos prazeres imediatos, os bens materiais, principalmente derivados do orgulho e dos sentimentos egoístas. Com licença. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo foram os 2 mandamentos reforçados e confirmados por Jesus, reforçando o amor a Deus e a confiança no Deus único, Criador de todas as coisas. A fé
A fé pressupõe um vínculo de segurança entre aquele que crê e aquele em quem ele confia. Nós necessitamos dessa segurança para todas as nossas realizações humanas. E é isso que nós buscamos quando buscamos a tranquilidade, a serenidade para viver o nosso dia a dia. A construção íntima da fé pode durar mais ou menos tempo, mais ou menos esforço. Lembramos na questão 133 do Livro dos Espíritos, que foi publicado em 1857, a pergunta do Allan Kardec: os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade da encarnação? A resposta: todos são criados simples e ignorantes, e se instruem através das lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a alguns sem penas e sem trabalhos, e por conseguinte sem mérito. Aí continua a pergunta: mas então de que serve os espíritos seguirem o caminho do bem se isso não os isenta da pena da vida corporal? E a resposta dos espíritos: chegam mais depressa ao alvo. Além disso, as penas da vida são frequentemente a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeito ele for, menos tormentos sofrerá. Aquele que não for invejoso, nem ciumento, nem avarento, ambicioso, não passará pelos tormentos que se originam desses defeitos. Portanto, aplicarmos-nos na fé para o desenvolvimento das boas qualidades. Nós podemos falar de fé, uma crença, fidelidade a compromissos, promessa e uma grande confiança. Nós destacamos no início da vida do homem, ignorância, brutalidade, aprendizado para a civilização. E daí, da civilização, o aprendizado para a angelitude, em que estaremos pondo em prática os ensinamentos de Jesus, como amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É um progresso bem delineado, construído de aprendizado, tijolinho por tijolinho. E é assim que o homem vai passando dos momentos obscuros da ignorância para os sentimentos de amor que o aproximam da angelitude. E é no estado de angelitude que poderemos experimentar a felicidade sem mescla que caracteriza os espíritos puros. A felicidade, nós sabemos, é a conquista do espírito através das experiências que permitem ao homem ir aperfeiçoando o seu lado animal para adquirir conhecimentos, experiências, sensibilidade, bondade, chegar a um estado de espírito mais feliz e mais produtivo. Para isso, é a fé a ferramenta que utilizamos para impulsionar os feitos positivos, buscando a melhora de nossas almas e o aperfeiçoamento dos nossos impulsos. Eu, particularmente, considero uma grande alegria ter essa notícia de que um dia nós conseguiremos estar isentos de sentimentos negativos, de sentimentos ruins, e podendo conviver com o universo em plena harmonia. No Evangelho, segundo o Espiritismo, temos o episódio que Jesus atendeu a um pai que pedia pelo seu filho, dizendo: Senhor,
tem piedade do meu filho, porque ele está lunático e sofre muito. Cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança. Demônio no sentido de espírito perturbador, né? Que foi curada no mesmo instante. Os discípulos perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: é por causa da vossa incredulidade. Porque eu vos digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias para essa montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. No Evangelho de Mateus, capítulo 7. Essas palavras foram usadas figuradamente para designar como montanhas as dificuldades, a resistência, a má vontade que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé pressupõe um vínculo de segurança entre aquele que crê e aquele em quem ele confia. Nós necessitamos dessa segurança para todas as nossas realizações humanas. Deus é o nosso norte, a perfeição e bondade que nos envolve a todos. Por isso, Jesus, o mestre dos mestres, enfatizou: o deixai vir a mim as criancinhas. Ao lembrar essa passagem, eu não consigo deixar de imaginar a mãe conduzindo a criança pela mão, com amor, para conduzi-la ao caminho do bem, do amor e da felicidade. Quando Jesus pronunciou essas palavras, referia-se também às almas que gravitam nos círculos inferiores, os fracos, os escravos, os viciosos. Fico imaginando quantas mães e pais são necessários para reconduzir esses espíritos ao abrigo seguro da fé. A fé se diz da confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, da certeza de atingir um fim. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, nas pequenas como nas grandes coisas. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver no pensamento o fim para o qual se tende e os meios de atingi-lo. De sorte que aquele que possui a fé caminha, por assim dizer, com certeza. Assim, ela pode realizar grandes coisas. A fé sincera é sempre calma. Dá a paciência que sabe esperar. Porque, tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar. No Evangelho do Espiritismo, encontramos no capítulo 5, quando Cristo diz: bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, e não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estejam neste mundo sofrem, sejam sob o trono ou sob a palha, mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desencorajamento é uma falta. Deus vos recusa consolações porque vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, porém ela não basta. É preciso que ela seja apoiada numa fé viva na bondade de Deus. Bem-aventurados os aflitos pode, pois, ser traduzido assim: bem-aventurados aqueles que têm a oportunidade de provarem a sua fé,
sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus. Porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o repouso. Lacordaire, abre 1863. E eu gostaria de lembrar aqui uma história, né? Que a gente até conta para as crianças. Foi uma história bastante conhecida do rei que não acreditava na bondade de Deus. Vocês devem conhecer. Ele tinha um servo que, em todas as situações, ele dizia para o rei: meu rei, não desanime, porque tudo que Deus faz é perfeito. Ele não erra. Um dia eles saíram para caçar e uma fera atacou o rei. O servo conseguiu matar o animal, mas não pôde evitar que a sua majestade perdesse um dedo da mão. O rei, furioso, e sem mostrar gratidão por ter sido salvo, disse para o seu servo: se ele fosse bom, eu não teria sido atacado e perdido o meu dedo. O servo apenas respondeu: meu rei, só posso lhe dizer que Deus é bom e ele sabe o porquê de todas as coisas. Deus é perfeito, ele nunca erra. Indignado com a resposta, o rei mandou prender o servo. Tempos depois, saiu para uma outra caçada e foi capturado por selvagens que faziam sacrifícios humanos. Já no altar, prontos para sacrificar o nobre, os selvagens perceberam que a vítima não tinha um dos dedos e o soltaram. Ele não era perfeito para ser oferecido aos deuses. Ao voltar para o palácio, mandou soltar o servo e o recebeu com um abraço. Disse: meu caro, Deus foi realmente bom comigo. Escapei de ser sacrificado pelos selvagens, justamente por não ter um dedo. Mas tenho uma dúvida. Se Deus é tão bom, por que permitiu que você, que tanto o defende, fosse preso? O servo respondeu: meu rei, se eu tivesse ido com o Senhor nessa caçada, teria sido sacrificado em seu lugar, pois não me falta dedo algum. Por isso, lembre-se, tudo que Deus faz é perfeito. Deus nunca erra. Era essa a mensagem que eu queria passar sobre a fé. Acho que vocês poderiam complementá-la de várias maneiras.